É mais ou menos isso. Boa, por aí. E esteve na banca dos dois, né? Também. É, Porque assim, diz que o único ser com direito reprodutivo no mundo acadêmico é o doutor, né? aham, é Um verdade, doutor, um doutor faz outro doutor. é verdade. Então, aí você é avô mesmo. Muito bem. Nós vamos, então, nesse semestre, fazer uma série de encontros. Não são muitos, né? É um encontro agora, um em outubro e um em novembro, para falar a partir de uma obra que eu, aliás, eu esqueci de passar para o pessoal ouvinte, mas eu vou depois passar para vocês também. A obra chama-se O Uso da Septuaginta na Pesquisa do Novo Testamento. Tá? Essa é do Timothy McClay, uma obra que a gente vai esmiuçar durante o semestre. É um livro que eu acho que dá um passo além daquele passo introdutório comum que a gente tem. Ele vai mais fundo em algumas questões, como a gente vai perceber hoje, e vai nos ajudar a ter aí, fazer assim, uma espécie de mapeamento da, das técnicas de tradução e das formas de citação da Septuaginta no Novo Testamento. Tá? Então, eu vou falar um pouquinho dessa obra hoje e vou trabalhar o capítulo 4, que são as origens e teorias sobre a Septuaginta. E, apenas para reforçar, viu, Paulo, nós estamos aqui hoje com vários ouvintes, pessoas de vários lugares do Brasil, ouvintes do grupo, né, que vão nos dar o prazer dessa presença aí nos encontros. Como diz o outro, tem direito à voz, só não tem direito a voto, né? Uhum. Né? Todo mundo aqui é livre para se colocar, não é porque é ouvinte que você tem que ficar mudo, né? Pode fazer perguntas, colocações. E o nosso método vai ser aquele básico. Pois Só não. uma coisa, ô, Marcelo. É que eu cheguei depois, então, os ouvintes eu não conheço, mas acho que eles não me conhecem. Eu sou o contingência, quer dizer, eu sou o Paulo Garcia, né? Professor na graduação em teologia, era professor aí na pós, mas estou caminhando para aposentadoria, larguei o Marcelo na mão. E eu brinquei que eu sou avô porque eu fui orientador dele, É entre verdade, outros aí, né? é verdade, é verdade. É isso aí. E o Paulo, então, é co-líder do grupo, no registro do CNPq. Você vai encontrar o meu nome, o nome do professor Paulo. Nós temos feito uma caminhada bem interessante, bem bacana aí já de alguns anos, trabalhando junto aí os temas. Desde que ele me orientou, a gente formou uma parceria muito bacana. E esse grupo, então, ele nasce como esse espaço de diálogo, esse espaço de troca que é muito importante. E a gente começou já, no final do ano passado, a gente já começou a pensar exatamente, a discutir a Septuaginta por alguns motivos. E aí eu vou retomar aqui algumas falas de um encontro passado. Septuaginta, ela é testemunha de um momento muito rico literariamente do judaísmo, ou dos judaísmos que vão se forjando no período do Segundo Templo, que é do pós-exílio até o período romano, né, é do período persa até o período romano, em que a literatura judaica ela sofre uma explosão. Né? Você tem tanto textos encerrando a livros em hebraico que nós vamos depois entender que são os canonizados, como vão também produzindo novas literaturas, tanto em hebraico quanto em grego. E aí tem toda aquela questão da dominação grega, o helenismo, a partir do século IV, que vai afetar diretamente o mundo judaico, especialmente o mundo da diáspora ali que está no Egito, aquele mundo que é às vezes pouco estudado, pouco compreendido. E
a Septuaginta é uma dessas testemunhas desse período, então ela é importante por isso. Segundo, porque ela representa a primeira grande tradução do texto hebraico, e isso mostra que, naquele momento, havia uma fluidez, um pensamento mais elástico sobre a, a, como Deus fala aos seres humanos, não apenas através do idioma hebraico, mas também em outros idiomas. Também a gente pode destacar aí que a Septuaginta acabou sendo a principal fonte do Novo Testamento, e essa é a motivação fundamental para a gente, porque nosso estudo tem a ver com o cristianismo primitivo, e a gente entende que a Septuaginta é uma das fontes privilegiadas de acesso às tradições antigas, tradições judaicas antigas, que os cristãos vão usar como base para falar de Cristo, inclusive. Então, a Septuaginta deu essa capilaridade teológica, essa base, essa fundamentação escriturística para os cristãos. Eu não sei se Paulo quer complementar alguma outra questão que você pensa importante aí desse estudo, desse material. Que às vezes Não, eu diria assim que o mais interessante para mim e que chama atenção foi esse teu último item, né? Uhum. Que o impacto da Septuaginta no pensamento cristão e na escritura cristã, né? O texto da Septuaginta, pensando em Mateus, o Evangelho de Mateus, né? E na minha perspectiva de um Evangelho da Galileia, ele é o texto que o Evangelho de Mateus dialoga, o que mostra essa como que a Septuaginta, mesmo em ambientes que seriam tipicamente ou um lugar do pensamento a partir dos escritos hebraicos, ela que plasmou aí a discussão com o Antigo Testamento, com o Primeiro Testamento, por comunidades como a comunidade de Mateus, né? Isso é um dado interessante, esse é um dado que começa a chamar a atenção para a característica popular que tinha esse escrito, né, para esse período. É isso mesmo. Então, eu vou começar aqui a fazer a exposição. Eu vou fazer uma metodologia básica de uma exposição contínua e depois a gente abre para questões, conversa, tá bom? Para não ficar muito cortada a apresentação. E aí vocês vão anotando aquilo que chamar atenção, que surgir dúvida, para não esquecer depois também, né? Bom, esse é o primeiro encontro a partir da leitura desse livro, O Uso da Septuaginta na Pesquisa do Novo Testamento, de Timothy McClay. Esse capítulo não é o primeiro do livro, é o capítulo 4, que o autor ele vai iniciar a pesquisa dele já trabalhando questões como o próprio uso que o Novo Testamento faz da Septuaginta, no capítulo 1. Ele faz uma análise para identificar se um texto do Novo Testamento é proveniente de uma fonte grega ou hebraica, no capítulo 2. E a indicação de um modelo para as técnicas de tradução que foram utilizadas na Septuaginta, no capítulo 3. Só que a gente entendeu, né, eu, professor Paulo, conversando, entendemos que havia uma necessidade de saltar para o capítulo 4, a origem da Septuaginta e a sua história, porque alguns elementos primordiais são trabalhados ali. Talvez aí um pouco de até não entender muito a lógica do autor, depois eu acho até que fica um pouco mais claro, mas, de qualquer maneira, por uma questão de didatismo. Porém, pode ser que algumas coisas que eu vou falar já pressuponha certo conhecimento prévio. Por isso, inclusive, Paulo, eu perguntei ao pessoal que estava interessado em ser ouvinte, né, se eles já tinham algum conhecimento sobre a Septuaginta, pelo menos um conhecimento elementar, para a gente não ter que começar do zero, apesar de que vai citar coisas ali bem introdutórias. Bom, o Maclay começa mostrando as conexões entre o Novo Testamento e a Septuaginta, a começar pelo idioma grego antigo. Ele chama de grego antigo. Ele faz uma questão, ele não usa o nome koiné, mas a gente conhece esse grego como grego koiné, né?
que está ali permeando toda a região do Egito, Palestina, Ásia Menor. Quer dizer, que depois o Império Romano vai dominar toda essa região e vai manter esse idioma comum. Por isso o nome Koiné. Mas o Maclay ele prefere usar o nome grego antigo. A partir disso, ele investiga as origens da Septuaginta, tomando por base duas hipóteses, a partir da chamada Carta de Aristéias. Essas duas hipóteses para a motivação da produção do texto. A primeira hipótese é a necessidade litúrgica, ou seja, esse é o mais tradicional, mais conhecido quando se vai falar da Septuaginta. Os judeus da diáspora já estão afastados do hebraico, geração após geração, e começam a não entender direito a leitura das escrituras, então decidem fazer uma tradução para atender essa demanda de leitura dentro da sinagoga para a compreensão do texto. E, por isso mesmo, a primeira parte a ser traduzida teria sido o Pentateuco. Então, o Pentateuco foi traduzido para o grego, visando essa necessidade litúrgica. Essa teoria, além de carecer de uma evidência mais concreta, porque a Carta de Aristéias não fala nada disso, né? A Carta de Aristéias vai falar do desejo do rei Ptolomeu II Filadelfo ter todos os textos importantes das leis de todos os povos, e aí o bibliotecário dele convida também a comunidade judaica a apresentar o seu texto, e aí o rei manda uma carta para o sumo sacerdote de Jerusalém, que vai separar 72 sábios, daí o nome 70. Não é nem daí, né? Mas a origem começa daí, 72 sábios, para fazer essa tradução. Tudo há um simbolismo aí, toda uma coisa mítica até, alguns dizem, mas não bate com a informação de que seriam necessidades litúrgicas que levaram à tradução. Mas essa é uma teoria que surgiu a partir dessa possibilidade do afastamento da comunidade judaica em Alexandria do hebraico. Tem um outro problema nessa linha de raciocínio, o que teria motivado a traduzir o restante, já que as necessidades litúrgicas estariam resolvidas. Talvez os salmos, ok? Mas por que os livros históricos também foram traduzidos? Então, a teoria da necessidade litúrgica ela não responde a todas as questões. A segunda teoria, que foi também bastante explorada, para além da Carta de Aristéias, é uma formação de uma escola judaica em língua grega em Alexandria, que seria o desejo deles divulgarem na língua grega os conhecimentos a partir das escrituras hebraicas ou da tradição judaica, né? Também não há uma evidência de escolas judaicas na diáspora. Você vai ter escolas judaicas na Palestina, que necessariamente não precisavam da Septuaginta ou de uma tradução do hebraico, mas ali não tem uma evidência. Porém, essa teoria ela acabou sendo reformulada, chamada teoria educacional, a partir dos estudos das técnicas de tradução, que chegaram à conclusão de que há um método interlinear de tradução quando você analisa as versões da Septuaginta e do texto massorético, que é ou do textos hebraicos mais antigos, que você tem acesso. Então, o que seria essa tradução interlinear? Pequenos trechos, pequenas frases ou palavras são, quando você coloca paralelamente, o texto grego acompanha o ritmo do texto hebraico, inclusive, às vezes, na ordem das palavras, criando até uma certa assimetria sintática em relação ao próprio grego. Ou seja, então é como se estivessem desenvolvendo uma outra metodologia, uma outra estrutura sintática para o grego, baseado no hebraico. Essa metodologia, então,
que o Maclay diz que existe uma relação interlinear entre a Septuaginta e a Bíblia hebraica, ele entende que existe mesmo, então poderia ser explicada como método de estudos e de tradução lexical. Então, na verdade, a tradução estaria mais afeita a um uso educacional de transposição do hebraico para o grego do que propriamente de um uso litúrgico, mais religioso. Então, teria um sentido mais educativo mesmo. E como transformar aquela linguagem hebraica para o grego. Agora, ainda fica assim a pergunta, por que será que os estudantes não tinham mais acesso ao hebraico? Será que eles queriam ampliar para além do grupo judaico seu conhecimento? Ô Paulo, você tem privilégio de palavra quando você quiser interromper e fazer comentário, tá? Fica à vontade. Sim, senhor. Não, que às vezes você Então, pode lembrar de algum aspecto não, a interessante única disso aí. coisa que eu lembrei é que esse tipo de tradução e essa perspectiva aí, vou chamar assim, interlinear, é positiva para nós porque a gente consegue ver um pouco também da estrutura semita por detrás, né? Ajuda bastante a perceber também como que o texto era lido naquela época, né? Perfeito. Porque você cria o próprio texto deixa esse traço, né? Esse rastro, vamos usar aí a nossa linguagem, né? Na, na, é, esse rastro cultural. Isso é muito interessante mesmo. Mas aí o Maclay ele vai numa discussão, eu diria, é, mais complexa, ele aprofunda a discussão, não da origem em si, não, ele passa não mais a discutir o porquê, mas o como e de onde. Ele está preocupado com a técnica, ele está preocupado com a elaboração do texto. E nesse tópico, refazendo o texto da Septuaginta, ele passa a mostrar aspectos do texto que indicam a dificuldade de apontar o texto fonte das citações. Seria o grego antigo ou o texto hebraico? E aí tem uma coisa muito interessante no livro dele, que é muito importante vocês observarem, que é a introdução. E na introdução ele vai discutir terminologias e ele já dá pistas de algumas coisas importantes. Por exemplo, ele, ao invés de falar seria a Septuaginta ou o texto massorético, ele diz, ó, uma coisa é o grego antigo, outra coisa é a Septuaginta. E aí, daqui a pouco, eu vou demonstrar por que ele vai separando isso. Ele vai dizer, nem tudo que era do texto grego antigo está na Septuaginta que a gente conhece. E nem todo texto hebraico antigo faz parte do texto massorético que a gente conhece. Então, isso é uma pista já importante. Por que ele prefere trabalhar com GA, lá no original AG, né, que é o inglês, e o TH, né, quer dizer, o texto hebraico. A dificuldade se dá, na verdade, porque, por exemplo, se você olhasse esses textos numa perspectiva puramente secular, acadêmica, talvez essa dificuldade de localizar o texto, da onde vem, seria só uma questão de investigação. Mas o Maclay ele vai levantar a seguinte questão: é preciso ter um texto inspirado que tenha sido fonte para os autores do Novo Testamento, porque o Novo Testamento é considerado inspirado, né? Então, e é inspirado no mesmo nível do texto hebraico. Então, o texto do Novo Testamento é um texto que está como continuação para a concepção de fé cristã, está na continuação da revelação divina à humanidade. Então, o texto é inspirado. Se você começa a fragmentar fontes e tal, começa a ter uma crise aí. Então, qual é o texto que é inspirado? Todos os textos são inspirados? Qualquer texto é inspirado? Isso traz uma crise para quem trabalha nessa categoria de forma bastante mais estrito sensu, né? Num conceito mais amplo, lato sensu do termo, inspirado,
é possível você pensar em diferentes abordagens. Isso não vai afetar muito, não. Mas, numa perspectiva mais conservadora do termo, fica difícil. Isso gera certas dificuldades, né? E aí é importante lembrar que o conceito de um texto fechado no primeiro século, de um texto pronto, definido, seja da Bíblia hebraica, seja da Septuaginta, seja do Novo Testamento, hoje amplamente questionado. É lógico que no Novo Testamento a gente sabe, Paulo estava escrevendo naquela época, mas, por exemplo, é possível que poucas décadas depois tenha havido glosas, inserções no texto de Paulo. Então, um texto fechado, né, Paulo, o Garcia, vou falar Garcia porque eu estou falando do outro Paulo, né? Pega 2 Coríntios, por exemplo, circulavam pequenos bilhetes, não era o texto que a gente tem. Então, não tinha um texto fechado de 2 Coríntios no primeiro século ali, logo assim que Paulo está fazendo o ministério dele. Então, você não tem no primeiro século, basicamente, nenhum texto fechado. É tudo muito fluido, tudo muito... E esse é um conceito bastante complexo, que quem vai trabalhar nessa perspectiva de comparação textual vai ter que lidar quando vai trabalhar isso seriamente. Porque se você for trabalhar superficialmente, aí é fácil. Você pega a Septuaginta do Alfred Haus, pega o texto massorético, pega a Nestlé Aland do Novo Testamento e você diz, ó, tá aqui, vamos comparar os três. Mas o que o Maclay vai indicar é um caminho bem mais complexo que, às vezes, até nós aqui no Brasil não temos nem muito acesso. Para ser bem sincero, né, Paulo? Tem fontes que ele vai indicar que a gente vai ter dificuldade de ter acesso a esse material. Mas é bom a gente saber disso, porque é um caminho metodológico aprofundado para lidar com essas fontes. A ideia também do cânon fechado, né? Esse aí é mais fácil de entender, que no primeiro século você não tem cânon fechado. Do Novo Testamento, então, é impossível pensar. E mesmo da Bíblia hebraica, cânon fechado ainda não estava. Não tinham tanta coisa fechada, não estavam os 39 livros já certinhos. Você tem coleções já bem definidas. Isso pode ser dito. E aí, nesse campo, nesse momento, o Maclay vai mostrar para a gente alguns exemplos textuais muito interessantes em que ele vai indicar problemas de identificação, ou ele vai mostrar os problemas de identificação das fontes da citação no Novo Testamento. Por exemplo, 1 Coríntios 15, 54, que no Novo Testamento, no grego está katepote hotanatos eis nikos. Então, na tradução, morte foi... até vou olhar aqui no Almeidão como é que ele traduziu esse trecho. Não tinha olhado, não. 1 Coríntios 15, 54. Tragada foi a morte pela vitória. A construção um pouquinho diferente, né? Então, a morte foi tragada pela vitória, ali no inglês. Tragada foi a morte pela vitória. Lá no Old Greek, né? No que ele chama, né? O grego antigo, no Ancient, Old Greek. Quando pega a citação de Isaías 25:8, da qual se diz que Paulo se utilizou, o final é um pouco diferente. Em vez de eis nikos, foi tragada, né, foi engolida, na verdade, não, tragada é katepote, para a vitória, para nikos, né, O Nikos é do verbo nikel, vencer. vencer, para a vitória, né? Aí foi trocado para Engolida, ou devorado, ou engolida, ou tragada, foi a tragada, a morte para a vitória. Para a vitória, isso. E aí embaixo, esquissas, que vem de skill, que é ter força, né, ser o forte, né? E
E aí a morte foi tragada, sendo e foi superada, né? Foi derrotada. Então, prevaleceu outra coisa, sem ser a morte, né? Então, essa mudança no grego, ela vai aparecer no Teodósio, a versão de Isaías 25:8 de Teodósio, tá? Da recensão de Teodósio, eu vou falar dela depois, está aparecendo igual do Novo Testamento, Katepote, Rotanatos e Esquinos. E o texto massorético, quando você vai lá em Isaías 25:8, ou verso 7 na Bíblia hebraica, o Bilá Hamavot Lanetzah, ele engoliu a morte para sempre, alguma coisa assim. Ou seja, o texto massorético é bem diferente da versão do Novo Testamento. O texto que consta na Septuaginta do grego antigo é parecido, mas o final é diferente. Mas o texto de Teodósio é igual de 1 Coríntios 54, 15:54. Bom, o que o Maclay vai discutir? Ele vai discutir que a aproximação de Teodósio com o texto de Paulo pode ser pelo fato de terem usado uma fonte hebraica, um texto hebraico semelhante, que é diferente do texto que aparece no grego antigo. Ou seja, Paulo não estaria utilizando a Septuaginta que chegou em nossas mãos. Ele estaria utilizando um texto grego de Isaías com uma variante nessa parte, que é atestado por Teodósio. Eu fico me perguntando um pouco se não pode ser o contrário, né? Na verdade, isso que depois a gente tem que discutir um pouco. O Maclay também, né, Paulo? Alguns pressupostos dele podem ser questionados de outro modo. Se de repente Teodósio não se baseou no Novo Testamento para fazer a recensão do Isaías, fazer uma espécie de harmonização da citação de Paulo com a citação de Isaías. Mas ainda assim fica a pergunta: Paulo mudou o texto do grego antigo de Isaías, ou ele teve acesso a um texto que tinha essa variante? Então, para vocês que estão aí, é muito importante vocês entenderem que nós estamos discutindo questões de crítica textual, né? Esse é o grande pano de fundo desse estudo do Maclay. É o campo da crítica textual, que é um dos campos mais trabalhados na Septuaginta. Não é o único, né? Mas é uma das vertentes mais trabalhadas da Septuaginta, porque ela acaba sendo muito utilizada para essa análise correlata entre o Novo Testamento, entre o texto hebraico e assim por diante. Algum comentário aí, Paulo? Não? Tá. Vamos lá. O segundo exemplo, ele dá primeiro foi 54, né? Agora 45. 1 Coríntios 15:45, que é aquele texto que fala que o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Então, é gênito hoprotos anthropos Adam eis psychen sosan. No grego antigo, Gênesis 2:7, que é a base de citação do Paulo, ainda que seja uma citação indireta, está escrito gênito ho anthropos eis psychen sosan. E o homem veio a ser alma vivente. Símaco e Teodósio, atribuídos a Filoponos, quer dizer, eles naturalmente citam esse camarada aí, ele faz a seguinte composição de Gênesis 2:7. Egênito ho Adam anthropos eis psychen sosan. Então você tem o nome de Adam na versão de Símaco da Bíblia grega, do Gênesis grego.
E o texto massorético de Gênesis grego é Vayeri Hadam lenefesh hayah. E o homem se tornou um ser vivente. Nefesh hayah, que alguns traduzem, né, no próprio... Aqui, se você pegar o Almeidão, alma vivente, ele vai chamar de alma vivente também. Esse, inclusive, é um termo que precisa ser bem estudado, vale a pena, né, debruçar nessa coisa do nefesh virar psique e essas implicações todas que passam a ter. Mas, de qualquer forma, aqui também segue um raciocínio parecido. Aparentemente, Paulo teve... Deixa eu pegar um apontador aqui. Paulo teve acesso a uma versão que usa o nome de Adão, que não é a versão que aparece na Septuaginta, no grego antigo, mas que aparece aqui em Símaco. É interessante que Paulo acrescenta a palavra hoprotos, ou ele coloca aqui o protos, o adjetivo, né? O primeiro ser humano, Adão, que não aparece aqui em Gênesis, mas, percebam vocês, por não fazer uma citação direta do Gênesis, o Paulo se dá, então, ao trabalho de colocar o termo protos para indicar que está se referindo àquela primeira narrativa da criação do ser humano, mas que ele vai nomear como Adão. Então, e que Adão aqui Marcelo, aparece, Hadam, tá, só fechar o raciocínio, Hadam aparece no hebraico, porém, para quem sabe, né, Adam quer dizer ser humano, não necessariamente um nome próprio. Então você tem aqui um jogo que o Paulo meio que visibiliza, né, tanto a ideia do ser humano, o homem como espécie, como o nome próprio Adão. Pois não, Paulo? e lembrando que ele vai fazer o jogo para colocar Cristo como segundo Adão, né? Então É, ele tá já dialogando com o texto, né? Quer isso. dizer, esse texto que fala do Adão é o primeiro, porque eu vou falar do segundo, né? Então tem uma lógica teológica aí também. Sim. Essa é uma questão que, inclusive, vai aparecer bastante no texto do Maclay, essa ideia da razão teológica do uso das fontes e até de alterações. Há motivações teológicas. É uma coisa que o Tov já tinha falado sobre a própria Septuaginta, comparando ela com o texto hebraico, diversas opções lexicais da Septuaginta são motivadas teologicamente e não apenas linguisticamente. Isso é muito importante porque isso vai dar uma conotação depois também no Novo Testamento. Eu gosto daquele caso, Paulo, do doxa, que na filosofia, no mundo grego secular, doxa tem a ver com opinião, tem a ver com, né, com afirmações e tal. E a Septuaginta pega essa palavra, sequestra essa palavra para transformar em glória, transformar coloca sempre em contextos religiosos de glorificação de Deus, de esplendor, de honra, pá, tal, tal. E aí vai chegar no Novo Testamento com a doxologia, né? Que é a afirmação de louvor a Deus. Já não tem muita relação, ou quase nenhuma relação com o sentido original do termo doxa. Então, esse tipo de mudança semântica, essa variação que vai aparecer na Septuaginta, ela vai também aparecer no Novo Testamento, ou seja, o Novo Testamento vai acompanhar e vai ampliar. Então, é o que Paulo está falando. Aí Adão não é só um ser humano, é o primeiro. Vai vir um segundo Adão, né? E aí o Adão passa a ser uma identificação de um grupo. O primeiro Adão identifica o ser humano mortal. O segundo Adão identifica o ser humano glorioso, né? Glorificado, que começa em Cristo. Porque Paulo vai chamar Cristo sempre de o primogênito dentre os mortos, né? É o primeiro a ser ressuscitado. Então ele inicia uma nova humanidade.
Hebreus 1,6, eu não vou dar todos os exemplos que ele dá, tá? No livro ele tem mais, mas eu vou fechar com esse aqui, que eu achei importante. Hebreus 1,6, quando você vai no Novo Testamento, eu vou pegar aqui a versão Almeida, para a gente não fazer tradução de segunda mão, né? Já tem aqui na mão. Então, onde diz aqui, Kai proskenestatosan autopantes angeloi teu, você lê, e todos os anjos de Deus o adorem. No grego antigo, o texto-fonte dessa afirmação está em Deuteronômio, né? Deuteronômio 32, 43. E ele diz assim, Kai proskinessatosan auto pantes huioi teu, e adorem a ele todos os filhos de Deus. Ou, segundo algumas interpretações, huioi teu seriam todos os seus deuses. Né? Mas no texto massorético, não existe, em hebraico, uma equivalência desse trecho. É curioso, por exemplo, aqui, eu vou pegar aqui a minha Bíblia Almeida, uma Bíblia simples, mas que tem algumas indicações de texto. Então, quando eu pego esse texto de 1,6, a letra C, ele simplesmente ignora Deuteronômio, porque não tem na Bíblia hebraica, no texto massorético, melhor dizendo, no texto massorético, não tem esse trecho. Aí é onde o porco torce o rabo. É onde o Maclay vai começar a levantar algumas coisas interessantes. Vejam só. Ele vai colocar o texto massorético de 32:43 em comparação com o texto grego de Deuteronômio 32:43. Então, está aqui o texto, ó, Eufrantete etne metatu laute autu. Louve nações, povos, com o seu povo, ou com o povo dele. Aí tem a segunda linha ali. Kai enishri satosan, autor, pantes angeloi teu, no grego. Mas não está no hebraico. No hebraico só tem a linha de cima. Mas tem a de baixo. Hotito haimaton huyon autu ekdikatai. E aí tem lá o correspondente em hebraico, e na tradução, que ele vindica, né, ele vinga o sangue dos seus filhos. Então, percebam só vocês que aqui, quando você vai para o hebraico, há um correspondente na frase anterior, a frase-chave que nós estamos lidando, e o correspondente à frase posterior. O que acontece? Para o Maclay, aqui aconteceu alguma coisa relacionada a aquela... Como é que é o nome? Blepo... Aí ele fala, faltou a... Paulo deve lembrar, blepo, alguma coisa, aquele que é quando o cara se distrai. É blepopsia, que é pulou o olho. Isso, pulou o olho, exatamente. Então, para ele, essa linha existia no texto hebraico mais antigo, mas deixou de existir no texto massorético, porque houve alguma corrupção do texto em algum momento. Nós não temos o texto hebraico que tem essa frase, mas ele diz pelas evidências textuais a possibilidade de não ser uma inserção posterior do grego,
mas ser uma omissão de um texto hebraico mais antigo. Então, o Maclay vai trabalhar com essa hipótese, né, de que o texto hebraico é que sofreu uma corrupção e não o texto grego inseriu elementos. Então, ele acha que houve essa pulada aí no texto hebraico. A partir daí, a pergunta se as citações do Novo Testamento estão baseadas no texto hebraico ou grego já não atendem, não são suficientes. Porque, na verdade, a questão é que texto ou textos estão sendo refletidos aqui. Essa é a grande questão que nós passamos a pensar quando você olha com esse olhar mais fragmentado, mais complexo do uso de fontes. Então, para Maclay, além das opções teológicas, que evidentemente podem influenciar no texto, por exemplo, próton, anthropos, lá em 1 Coríntios 15, existem 3 possibilidades de haver mudanças, para além daquelas que a crítica textual trabalha, né, do acidental e tal. Mas aqui é o incidental, é o que é feito de forma até proposital. A primeira é a corrupção textual. A corrupção textual, para Maclay, ela acontece dentro dessa lógica de retirar, inserir, omitir, variar o texto. E aí, para isso, é importante entender que o Maclay ele não está trabalhando no conceito rígido de transmissão textual. Para ele, por exemplo, o texto hebraico, e isso aí pode ser um pouco polêmico para quem trabalha com texto hebraico, aquele texto hebraico bonitinho que a gente tem massorético, que sempre se fala que é um texto que é copiado com todos os cuidados durante séculos, só passou a ser considerado o texto padrão, a padronização textual, a partir do século V. E aí vem o segundo tópico do Maclay. Por que a corrupção textual acontecia? Porque havia uma fluidez textual. A fluidez textual indica exatamente isso. Você não tem um texto padronizado. A padronização do texto só vai acontecer depois, no caso do hebraico, quando surge o texto massorético. Aí você passa a ter o que a gente chama de uma padronização textual. Assim como o texto grego, que eu não sei se eu estou sendo muito severo, Paulo, que eu acho que só passa a ter padronização com Gutenberg. E ainda assim, depois é questionada essa padronização, porque o texto Receptus é todo, né, todo analisado pela crítica textual, séculos depois. Então, se o texto massorético deu essa normativa para o texto hebraico, o mesmo não aconteceu com o Novo Testamento e o texto grego. Ele continuou sofrendo variações, que a crítica textual do Novo Testamento, vocês sabem, é muito mais complexa, até mais ampla, do que da Bíblia hebraica, crítica textual da Bíblia hebraica. A crítica textual da Bíblia hebraica hoje se debruça mais exatamente sobre esses diferentes textos que existiram antes da formação do texto massorético. Pois não, Paulo? Não, essa brincadeira sua, sim, que não é brincadeira, é séria, tem um problema sério em termos do conceito de inspiração. Então, eu tenho aqui um Novo Testamento grego. Eu gosto muito porque ele é de capa de couro, ele é bonito, tudo, né? Mas ele é o Novo Testamento da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. E assim, a capa, né? Então, o Novo Testamento, o texto grego base da versão João Ferreira de Almeida de 1681. Porque tinha tanto texto grego diferente
que se o conceito de inspiração é verbal, qual texto que é inspirado? É, Aí eles definem, é o do Almeida que ele usou em 1681. Esse foi inspirado por Deus. Então aqui está o Novo Testamento inspirado. Quer dizer, é um sinal do problema da não uniformidade do texto, né? Que as variantes do Nestlé Aland já explicam. Mas mais do que isso, o Nestlé Aland faz uma compilação e ele traz tudo picadinho. Mas quando você olha a história dos textos, você tem recensões completas praticamente do Novo Testamento, mas que possuíam diferenças, né? E circulavam e eram usados. é isso aí. Então, e aí a gente fica nessa loucura, né? É, é. Então, ou seja, no tempo do Novo Testamento, isso é um dado necessário, você não tem um texto fechado, um texto padrão, nem texto hebraico, nem texto grego, da tradução do texto hebraico. E também, E nem cânon. e nem cânon. O cânon só tem lei e profeta. Exatamente. O Que Salmo já está previamente sendo já estavam reconhecidos. considerado alguma coisa, provérbios, mas a escritura é Pentateuco e profetas. Exatamente. Exatamente. E aí tem um terceiro ponto que eu acho que está dentro da lógica das opções teológicas, que o Maclay vai apontar, que é a criação de textos. A criação de textos é exatamente vou usar o termo, gente, mas tecnicamente, a manipulação do texto. Que a gente fala de manipulação, sempre pensa no ideológico, né? Lógico que tem um certo que ideológico em alguns casos, mas assim, é uma manipulação textual. É que eu vou pegar o texto, vou trabalhar com ele, e uma palavra que antes tinha um sentido, que dava o norte de alguma coisa, passa a ser substituída por outra que vai dar outro norte. Alguns casos têm a ver e o Maclay vai apontar isso, a briga entre judeus e cristãos, que no século II vai ficando mais intensa, e uma disputa de narrativas cada vez mais forte, que vai se refletir no texto grego. Você vai ter recensões gregas e recensões judaicas da Bíblia, do grego antigo. E isso também é um dificultador, mas é posterior ao Novo Testamento. Então, na verdade, o Novo Testamento ele teve acesso a uma fonte, ou algumas fontes, que nós talvez não tenhamos testemunhas textuais diretas, com exceção dos trechos que aparecem na caverna de Qumran, né? Qumran, como dizem, né, os peritos. Então, as cavernas de Qumran, elas testemunham uma versão grega muito antiga, porque o conjunto de textos que está lá foram colecionados entre 160, 150 até o ano 70 da Era Comum. Então, você tem 150 antes, né, antes da Era Comum. Então, você tem um período grande que é testemunhado naquela biblioteca de Qumran, tá bom? E aí, para falar exatamente desses novos textos, o Maclay vai falar dessas recensões e traduções que foram feitas a partir do século II da Bíblia hebraica. Ele entende que analisar o processo de recepção e revisão do texto ajuda na percepção do possível texto base da tradução do Vorlage. Então, em alemão, a tradução é Vorlage, o texto, né, base da tradução, da Septuaginta. Então, ele cita os que deixaram evidências: a Exapla de Orígenes, Teodócio, Áquila, Símaco, Luciano e Exíquio. Vou então falar rapidamente deles, que são materiais que não são muito estudados e acho que vale a pena te lembrar. Então, a Exapla de Orígenes é, foi um resultado de um trabalho dele de 30 anos no texto da Septuaginta. E o Orígenes ele viveu de 185 a 254. Então, ele vai do século II ao século III. O objetivo dele era estabelecer um texto padrão diante dos manuscritos que circulavam com variações. Olha que interessante. Então, o próprio trabalho do Orígenes foi uma tentativa de padronizar o texto.
tudo indica que ele não realizou esse trabalho sozinho. Teve uma equipe que fez um trabalho que, segundo alguns, inaugurou a área de filologia bíblica. De acordo com ele, havia muitos problemas no texto com o qual ele trabalhava, tanto de alteração quanto de omissão e acréscimo textual. Então, o Orígenes faz também um trabalho bastante interessante de crítica textual, de análise, né, dos manuscritos, etc., uma verificação das fontes. Como é que ele resolveu isso? Ele elaborou uma sinopse em 6 colunas, por isso o nome é hexapla, sextuplo, e os textos foram dispostos na seguinte ordem, da esquerda para a direita. O texto hebraico que ele tinha na época, e aliás é uma fonte interessante do texto hebraico, está aí um material que, se a gente conseguisse pegar aquela, como é que chama? Não é fotocópia, igual tem do Tischendorf, é facsímile, né, que chama? A gente conseguir a facsímile da hexapla é legal, né, Paulo? Você tem o texto hebraico, a transliteração do hebraico, ele faz, a versão de Áquila, que eu vou falar dela daqui a pouco, a versão de Símaco, a própria Septuaginta, o texto da Septuaginta, que já estava consagrado ali naquele momento, e a versão de Teodócio. Essas 3 outras versões eu vou comentar sobre elas. As partes da Septuaginta ausentes no texto hebraico eram indicadas com traço horizontal, óbelo, no início, e um traço com um ponto, metóbelo, para indicar o final. Se fosse o contrário, tivesse o texto na Bíblia hebraica e não estivesse na Septuaginta, ele fazia o contrário. Então, ele colocava uma cruz na coluna grega equivalente. Isso mostra a preocupação dele em analisar o texto tendo o hebraico como base. Então, ele não está só olhando para o grego, ele está sempre observando também o hebraico. O objetivo em tudo isso era apologético. Por quê? Ele queria deixar claro um texto para debater com os judeus, textos onde os trechos da Septuaginta estivessem no texto hebraico. Então, ele queria ter certeza de que as citações da Septuaginta que ele fizesse tivessem correspondentes no texto hebraico. Não sei se vocês entenderam. Quer dizer, ele não queria correr o risco de citar um texto da Septuaginta e o judeu falar para ele, mas isso não está na Bíblia hebraica, você é um herege. Então, ele fez esse trabalho para dizer assim, ó, esse trecho aqui está na Bíblia hebraica, eu vou usar esse trecho para debater com os judeus. Então, está por trás disso todo o debate com os judeus naquele momento. Tá? Aqui um pequeno trecho mostrando exatamente como é que ele trabalha. Tá? Então, é palavra por palavra, é tipo interlinear. Tá? Aqui é interessante essa segunda coluna, que é a transliteração em grego. Muito legal isso. Aí vem Áquila, Símaco, a coluna da Septuaginta e Teodósio. E esse trechinho aqui, ó, que tem essa questão aqui de um traço em cima de 2 letras, isso aqui são os até o Nomina sacra, sacra. nómina Nomina sacra. sacra. Nómina sacra. Obrigado, Paulo. Até o Edson ele já disponibilizou o livro dele, PDF, na página dele, porque parece que esgotou, não tem mais, não há mais desejo de publicar impresso. Então, ele fez essa gentileza, vale a pena adquirir esse material, porque ele fez um trabalho bem extenso, explicando todas essas nóminas sacra que aparecem nos textos gregos. Tá? A versão de Teodósio, ou também chamada Teodosião, ele também era natural do Ponto e foi indicado, ele era identificado, na verdade, como discípulo de Marcião. Aliás, Marcião é um cara pouco estudado, né? A gente pensa que já foi estudado, mas tem muita coisa para pensar nesse cara. A tradução dele data de 190 da Era Comum e parece fazer uma revisão do texto da Septuaginta ou outra versão grega, que é exatamente essa coisa das versões que vão circulando. É um texto que fica entre o estilo duro de Áquila e o mais aberto Símaco.
se aproximando bastante da Septuaginta. Atenção que Teodócio, apesar de ter esse nome, ele era judeu. Então, o texto dele não é um texto apologético cristão. Ele transliterou entre 64 a 100 termos hebraicos para o grego, em vez de traduzir. Então, uma das opções que Teodócio fez na versão dele da Septuaginta foi de não traduzir bastante termos hebraicos, apenas transliterar, para garantir a manutenção do nome, inclusive o nome de Deus. Ele não coloca Kyrios, por exemplo, ele coloca lá o tetragrama em grego. Teve um outro que vai colocar até em hebraico. Ele sobreviveu à tradução de Daniel, considerada melhor que a da Septuaginta, e que passou a fazer parte do Codex Vaticanus. Então, percebam vocês que essas versões do século II em diante, elas acabaram influenciando a versão final que nós temos da Septuaginta. Não passou batido essas variações. O que o Maclay vai dizer a respeito desse pessoal é que eles nos ajudam a testemunhar versões diferentes da Septuaginta que também circulavam. Eles não criaram esse texto, mas eles trabalharam a partir de textos que eles tiveram acesso. Eles só não citavam. Tá? Como o texto de Teodócio já era conhecido, aí sim Orígenes vai citar na coluna lá própria de Teodócio. A versão de Áquila, também denominado Áquila o prosélito em escritos rabínicos, parece ser oriundo do Ponto e teria sido cristão antes de adotar o judaísmo. Aí nós temos aqueles casos, né, de trânsito religioso. Ele viveu no período de Adriano, a sua tradução é de 130 da Era Comum, é até mais antiga que de Teodócio. Usou o padrão do Rabi Akiva, com o método da equivalência formal, para manter a inspiração literal do texto. Sacrificou a gramática grega para que o texto fosse o mais fidedigno possível ao hebraico. A sua versão tornou-se o texto grego apreciado pelos judeus de fala grega nas sinagogas durante 4 séculos. Porém, só foi conservado por citações e não como texto completo. Uma pena. Características da versão de Áquila. Ele usou o paleo-hebraico para transcrever o tetragrama. Então, ele sim, ele vai... toda vez que vai aparecer o tetragrama do hebraico, ele não traduz, não translitera para o grego, ele translitera usando o paleo-hebraico. Eu fico me perguntando, Paulo, se ele teve aquele cuidado de ter uma caneta só para escrever o tetragrama, né? Que é falado aí de quando o pessoal escrevia, né, à mão o Pentateuco. Alterou algumas palavras para dar sentido mais próximo ao hebraico. Por exemplo, Gênesis 1:1 da Septuaginta traduziu bará por epoiesen, fez. Áquila mudou o verbo para ectisse, criou. Então ele procurou aproximar mais palavras gregas que realmente representassem as palavras hebraicas. Agora, esse aqui é muito interessante, viu, gente? Ele eliminou o nome Christos, Cristo, usado na Septuaginta para traduzir Mashiach, ungido Messias, usando no lugar eleimenos, do verbo aleifo, untar, cobrir, que é um verbo genérico para untar, para cobrir, para ungir, que a Septuaginta não usava, ela usou Cristo para Mashiach, né? Machá. Então, Machá foi traduzido por Cristo. E é essa palavra que os cristãos vão adotar como sendo a manifestação de Jesus. Quer dizer, ele é o título de Jesus. Jesus é o Christos. Esse uso de Christos pelos cristãos incomoda, então, de tal maneira os judeus que Áquila então, faz essa substituição para ocultar a palavra Christos da versão grega. E ele substitui a palavra virgem por jovem, Isaías 7,14. Mas aí é que está a pergunta, né? Diante disso que nós estamos falando, será que ele substituiu ou ele teve acesso a uma outra fonte grega que já não usava a palavra virgem, mas a palavra jovem? Pois não, Paulo? 2 coisas. Uma, eu escrevi um artigo, um capítulo do livro, aquele Do que o Milton? Pedro Paulo Funari com a Cida organizaram sobre o sim. gnosticismo, Sim. sobre unção.
partindo do Evangelho de João e olhando nos escritos gnósticos, né? Que foi um conceito muito importante no cristianismo. Então, essa questão do Christos, da unção e as palavras, teve um debate muito grande. Aham. Outra coisa é o seguinte: substituir virgem por jovem vem dos pais da igreja, pastor de Hermas e não lembro quem mais acusa, né, de substituir virgem por jovem e permitiu os ebionitas falarem que Jesus era filho de José. Aham. Então, Entendi. assim, caiu, criou-se a cultura no cristianismo de falar substituir, quando É, possivelmente o termo jovem era o termo mais antigo, né? sim, o que também também havia essa variante, né? Não é uma variante substitutiva, mas uma variante que existia. Uma escolha que foi feita em outras versões, mas que na Septuaginta acabou ficando, ou pelo menos a versão grega antiga que o Mateus usou, é a que tem o Partenos. Aí sim, eu acho que o Mateus se apropriou daquela que interessava, né? E que ficou consagrada na própria Septuaginta depois, porque a Septuaginta, gente, historicamente, isso é importante dizer, a Bíblia grega, depois do ano 200, ela é abandonada pelos judeus. E aí os cristãos continuam usando. Então, ela se tornou a Bíblia cristã. O Antigo Testamento grego se tornou a Bíblia cristã, enquanto que para o judeu o Antigo Testamento só pode ser em hebraico, a partir do século III. Isso é um dado que aparece na Misná, vai aparecer na Talmud, inclusive, como uma regra. Na Misná tem até uma afirmação lá dizendo assim: dia de trevas foi aquele quando traduziram o texto para o grego. Então, alguns rabinos bem radicais falaram, né, colocaram esse tipo de afirmação lamentosa ou lamuriosa a respeito da tradução ao grego. Mas até então, ainda havia, por exemplo, Áquila tentando fazer uma versão. Por quê? A circulação da versão grega era muito forte. Então, eles não partiram logo para pensar uma proibição do uso, mas uma recensão nova que substituísse, aí sim, eu diria, Paulo, no sentido mais amplo, substituísse essa recensão dele por aquela usada pelos cristãos. Aí sim. E aí é lógico que os pais da igreja reagiram, né? A guerra de narrativas no século II ainda precisa ser bem estudada, né? A versão de Símaco é a versão escrita por um samaritano convertido ao judaísmo, escreveu em 170 da Era Comum. Também usou os caracteres paleohebraicos para transcrever o nome divino. Sua tradução, de acordo com Jerônimo, não era tão literal em relação ao hebraico e ainda apresentava um bom grego. Então, ele não faz uma versão interlinear, vamos dizer assim. Foram encontrados 2 pergaminhos datados do século III e IV. A recensão de Luciano, que é também um cristão, é considerada a mais importante. Foi feita por volta do ano 300, e a gente não sabe se é o Luciano de Samósata ou Luciano de Antioquia, porque a identidade dele tem sido gerada de controvérsia, porque ele foi mestre de Ário, que depois foi declarado herege. Então, aliás, aqui é um parênteses, né? Como os hereges foram importantes para a história da igreja, né? E eles, eu acho que nada quase não teria acontecido. Ou pelo menos a quem é depois dotado, né, dessa alcunha de herege, né? Como essas pessoas foram importantes. Bom, os textos proféticos e salmos mostram claramente a presença da sua avaliação, porque ele fazia pequenas observações, inclusive no texto, enquanto ela não é percebida no Pentateuco. Uma marca de seus textos é a presença de um lambda com um ômicron abaixo da outra, que tem sido entendida como as iniciais de Lucianos, né?
lambda ômicron aí. Seu objetivo primário foi melhorar o estilo do texto da Septuaginta, dando-lhe uma cara mais grega. Então, ele quis se afastar da metodologia interlinear ou da métrica interlinear que a Septuaginta tinha. Esse é o caminho inverso das versões Kaigê. Kaigê é uma versão, justamente, são as versões gregas que seguem o estilo semita de sintaxe. Os eruditos afirmam que ele se baseou em manuscritos antigos da Septuaginta que se perderam posteriormente, mas a versão dele bate com o texto de Qumran e da versão de Joséfo, o que é bem interessante, são evidências importantes para mostrar que haviam realmente diferentes versões circulando nesse texto grego antigo. Por isso que não dá para falar da Septuaginta, não são versões da Septuaginta. Porque a Septuaginta, e é isso que o Maclay vai dizer, a Septuaginta é esse conjunto de livros gregos representando o Antigo Testamento, o conjunto é a Septuaginta. Mas o texto em si é o texto grego antigo, que pode ou não ter entrado na versão da Septuaginta. Essa forma do Luciano também é atestada em Justino Marte e na Vetus Latina, a versão latina utilizada antes do surgimento da Vulgata. E para fechar, então, a exposição do Maclay nesse capítulo 4, ele vai fazer uma proposta para analisar uma citação do Novo Testamento. É bem erudita, não é para o público comum, né? Até para ter acesso a essas fontes não é fácil. Mas vamos lá, eu fiz questão de trazer para a gente. Passo 1 é comparar o texto do Novo Testamento com o do grego antigo. Se eles forem diferentes, vai para o passo 2. Mas se forem iguais, aí você tem que pegar as técnicas de tradução que a gente vai ver no próximo encontro, para determinar se a concordância é distinta dentro do texto grego, o próprio texto grego antigo mostra essa concordância, ou se o escritor do Novo Testamento poderia ter traduzido um texto semítico, que bateu com o texto grego. Então, o problema não é ser diferente, o problema é que, mesmo sendo igual, não dá para fazer uma afirmação de pronto que ele teria pegado do texto da Septuaginta. Então, o tempo todo, Maclay está problematizando o uso das fontes. Ele dificilmente vai chegar à conclusão ou vai afirmar que uma citação vem da Septuaginta. Ele vai sempre nos apresentar outras possibilidades. Pois não, Paulo? Pois não. Lembrando que, como o grego é uma língua declinada, a ordem das palavras, elas necessariamente não tem uma regra para ser seguida. Sim. Ela tem a ver com estilo. Mas, se muitas traduções optaram pelo interlinear, quer dizer, a tendência de vir na mesma ordem as palavras, alguém que faça uma tradução ou um texto grego, ela é grande. Uhum. Então, o que vai determinar é a escolha das palavras. Quando eu tenho 2 ou 3 palavras traduzidas iguais, assim, no sentido, porque a ordem só não é suficiente. Eu preciso ter as palavras iguais também, tem que ter alguns critérios um pouco mais rígidos, né? Até para falar, olha, a grande possibilidade é ser a Septuaginta. Verdade, é isso aí. Esse é o passo 2. Aí vai para o passo 2. Comparar a versão conhecida com outras versões gregas. Ou seja, a versão que se conformou se chamar de Septuaginta com outras versões gregas. E aí o negócio começa a ficar meio complicado. Quer dizer, como é que eu tenho acesso a outras versões gregas antigas? Então, para isso, esse já é um ponto que muitas vezes nós já vamos ter dificuldade de fazer. Aí, se eles forem diferentes, ir para o passo 3. Se forem iguais, com base nas técnicas de tradução, determinar se a concordância é distinta dentro do texto grego ou se o escritor do Novo Testamento poderia ter traduzido um texto semítico. Quer dizer, de novo, a mesma questão. E aí vai para o passo 3, que é justamente comparar o texto do Novo Testamento com o texto massorético. Iniciar uma ideia se o texto do Novo Testamento se baseou em forlag semítico como o texto massorético.
Aí vai para o passo 4. No passo 4, você vai comparar o texto com outras fontes semíticas. Aí você vai pegar o Targum, vai pegar Pentateuco Samaritano, se tiver acesso. Aí começam as dificuldades, né? Se o trecho tiver em algum texto lá do manuscrito Mar Morto, você vai comparar. Se houver leituras variantes, avaliar a possibilidade da relação com o Novo Testamento. Aí, se não houver qualquer relação, vai para o ponto 5. Se houver, pensar na possibilidade do texto do Novo Testamento ser baseado num forlag similar a esse texto. Tá? Aí vai o passo 5. Examinar a citação do Novo Testamento para ver se alguma das diferenças entre os textos pesquisados pode ser explicado por ajustes que o escritor do Novo Testamento inseriu naquele contexto. Isso tanto pode ser indicado por pequenas alterações gramaticais, que o Paulo disse, né, no grego não varia muito, quanto por mudanças maiores, como adições ou omissões de palavras por razões teológicas, que aí é onde fica mais evidenciado esse tipo de ajuste. Aí vai para o passo 6, garanta que todas as possíveis fontes da citação tenham sido examinadas. O Maclay propõe, ou ele promove um trabalho mais exaustivo, né? É possível que a citação reflita a influência de um texto bíblico ou extra-bíblico? Essa é uma pergunta que deve estar como um horizonte para esse estudo. E aí, passo 7. Restou alguma questão ou perguntas que não podem ser resolvidas por meio da evidência textual disponível? Ou seja, ficou em aberto? E aí ele, então, encerra o capítulo. Parar de compartilhar também. Eu encerro aqui a parte da apresentação. E aí eu abro para vocês. Eu tenho algumas considerações a fazer, mas eu vou primeiro abrir para o grupo reagir. Temos bastante tempo. Então, vocês fiquem à vontade para se posicionar aí. Conseguiram acompanhar? Isso é muito importante. Se vocês conseguiram acompanhar o raciocínio. Quem sentiu muita dificuldade, eu sugiro fazer um curso que tem lá na Eagle, da Lília Mariano, sobre Septuaginta. É um curso que eu dei, que já está gravadinho, com 4 módulos. E muita coisa que eu falo aqui, eu falo lá, mas eu falo assim, coisas muito elementares lá que não dá tempo de falar aqui, né? A questão da organização, aquelas coisas mais elementares que a gente a gente pulou, né? Então, Fala, Paulo. ajude o professor que está sem salário a receber uma graninha extra, né? Boa. Melhor marketing, né? Melhor marketing. Coisas como é que fala? Eu falei, não sei o que, institucionais, né? Ai, meu Deus do céu. Eu mesmo falei, eu mesmo esqueci. Contingências. Contingências, olha só. A palavra bonita, né? Eu mesmo esqueci. As contingências institucionais que nós estamos vivendo. Estou vendo aqui o chat marcando alguma coisa. Deixa eu ver. Ah, não, foi o Marcos que se ausentou. Não sei se já voltou. Faz tempo. Ah, legal, legal. Marcos, Daniel, pessoal que é do grupo mesmo, tem a obrigação de fazer pergunta, viu? Caso de vocês Eu tenho pergunta mesmo, pior que eu tenho. Então, manda. Porque, por exemplo, a Bíblia como palavra de Deus, né? Tem uma teoria assembleiana que diz que Deus inspirou até o vocábulo que deveria ser escrito. Sim. Sendo assim, dificilmente hoje nós temos uma Bíblia que seja a palavra de Deus, né? Porque as Bíblias nossas são traduzidas, não transliteradas. Então já começamos com um problema por aí. Uhum. Então, o foco fica então na tradução, né? Porque a Bíblia, para ser entendida, precisa ser traduzida. Mas é óbvio que não existe uma tradução somente, existem várias. E aí, o que se diz é o seguinte, olha, na tradução, nós somos inspirados pelo Espírito de Deus para poder trazer a verdade, né, do texto bíblico. Uhum. Então, mas aí cai na mesma crítica que Lutero fez à infalibilidade papal, que ele dizia, quando o Papa fala ex cátedra, ele é infalível, porque ele está falando em nome da igreja. Mas aí como é que eu vou saber que quando alguém traduziu a Bíblia, ele foi inspirado pelo Espírito Santo?
Para a igreja dele, para a denominação dele, pode ter sido, mas para outra não foi. Mesma coisa são as várias Bíblias que existem, né? Para algumas igrejas ortodoxas, determinados livros apócrifos não são apócrifos, são inspirados, né? Então, quando alguém fala, olha, a Bíblia é inspirada mesmo e é católica, é inspirada para você e para os outros cristãos. E como é que fica essa situação toda? Na verdade, o senhor falou no início aí, né? Ó, esse aqui é a verdadeira palavra de Deus. Lutero também falou isso, né? Ó, a verdadeira Bíblia, essa que eu traduzi aqui, ó. Essa aqui tem a essência da palavra de Deus. As outras do católico, não. Serviram até agora, mas agora não são mais. Não é uma briga muito, no fundo, sem sentido? Bom, deixa eu entrar nessa conversa aí. Eu acho assim, que aí vem o ponto de partida complicado, né? Primeiro lugar, vamos separar o objeto. Eu sempre brinco com o pessoal que eu dou aula na graduação, que quando a gente atravessa a rua, a inspiração não é um a priori. Porque de um lado é a teologia, do outro lado é a ciência da religião. Uhum. Para a ciência da religião, a inspiração não é um a priori, porque você está estudando o fenômeno religioso. E o fenômeno religioso, ele respeita que, quando nós estudamos, por exemplo, quando eu dei aula sobre o Atos Apócrifos de João, primeira pergunta que eu fiz, assim, por que puseram o nome de João? Ah, para dar autoridade, um jeito assim, vamos enganar o povo, né? Que é uma forma equivocada. O grupo que cultivava Atos Apócrifos de João se acreditava seguidor de João e acreditava aquilo como palavra de João. Quer dizer, para eles aquilo era inspirado. Então, em termos de fenômeno religioso, todo texto é inspirado. Na graduação em teologia ou numa pós-graduação em teologia, quer dizer, a inspiração ela é um conceito que ajuda a determinar a base do diálogo ou a base da formulação teológica canônica. O problema não está no conceito de inspiração, está na forma. O conservadorismo, em reação ao método histórico crítico, vai bater muito na tecla da inspiração verbal. Porque aí transita mais facilmente pelo texto como um todo. O método histórico crítico ele cometeu um ato violento contra o texto, que hoje a gente já usa os passos do método histórico crítico, mas não segue a metodologia, usa a metodologia, usa os passos, mas não segue o princípio do método histórico crítico, porque ele quebrava o texto inteiro, né? E tinha uma perspectiva de que o que era mais antigo é o que valia, o resto você joga tudo fora, né? Uhum. E isso foi um problema. Então, assim, essa inspiração verbal é um pouco reação a isso, só que ela carece ela passa por problemas. Em primeiro lugar, é o problema que tradução não tem saída. Para quem defende a tradição, a inspiração verbal, tem que aprender a língua original. É como o islâmico, que o bom islâmico tem que aprender o árabe para ler o Alcorão, porque é inspiração verbal. A tradução é só para ajudar neófito, né? Então, no caso nosso, tinha que aprender grego, hebraico, um pouquinho de aramaico e um pouquinho, umas palavrinhas em latim, para poder dar conta da palavra inspirada. A segunda questão é que, por exemplo, quando você pega o Alcorão, quando você pega a Bíblia hebraica, a questão de variante é uma coisa muito pequena, uma boa parte são de comentários, olha, esse aqui poderia ser assim ou assado, mas você não tem. O Novo Testamento tem um problema seríssimo, que o número de variantes é enorme, porque, diferentemente de outros textos, o Novo Testamento tinha que ser um texto colocado na mão de todo mundo.
E foi feito cópia, foi feito tradução, foi feito muita coisa. Então, assim, o pai da crítica textual foi um padre católico, mas ele não queria criar um novo método. Era uma reação contra o protestantismo. Como surge Lutero falando que o texto era o mais importante, aí ele vai mostrar o problema do texto, mostrando as variantes e fazendo a pergunta: que texto? O problema é que o trabalho dele impressionou tantos protestantes que isso gerou na pesquisa protestante a busca dessa definição do texto mais antigo, do texto mais próximo. Isso. Então, o que a gente percebe é o seguinte, e aí vale a pena. Primeiro, o Antigo Testamento pós-70, ou o Primeiro Testamento pós-70, especialmente no cânon palestinense, o texto, nessa característica de inspirado, ele já gerava no passado pouca cópia. Não é que ele gerava pouca cópia, é que as cópias, uma vez estragadas, né, tinham um fim digno. Uhum. Quem assistiu aquele filme Shitzel, que tem na Netflix, a série, não sei se assistiu, Marcelo, Ainda não, rapaz. merece assistir, que é o judaísmo ortodoxo visto pelo judaísmo ortodoxo. Legal. É muito legal porque assim, aí você vê também toda a espiritualidade, os dramas que eles vivem, uma série de coisas. Vale a pena assistir. É uma série longa, é um fim maravilhoso e no meio do texto alguém acha o bebê no sótão. Aí assim, o bebê, o que que é o bebê? O bebê é um texto hebraico, embrulhado, cuidadoso. Aí precisa restaurar. Aí o rabino leva no restaurador, ele olha tal e fala: lamento, é impossível restaurar. E aí tem uma cena lindíssima do enterro do texto. Ele é um texto da família, ele é um texto bonito, mas ele é enterrado. Quer dizer, isso não acontece com o Novo Testamento. Então a gente tem muitas cópias, e isso não acontece com traduções gregas também do Antigo Testamento. E aí a gente tem essa grande discussão em torno desse diálogo textual que acontece em todos esses 4, 5 primeiros séculos do cristianismo, da era cristã. Então, ao olhar isso, a grande preocupação nossa, assim, se você vai discutir a base doutrinária da igreja, você vai para o texto, para os 27 livros. Mas se você quer entender o fenômeno cristão, você tem que entender essa negociação. Quer dizer, qual é o texto? O texto é resultado de um diálogo profundo. O cristianismo, ele vai. Algumas coisas que me impressionam no cristianismo. Cerca de 80% dos códices no primeiro século, códice, né? São cristãos. Os cristãos optaram pelo livro, né? Enquanto o rolo ainda circulou muito. Segundo, mudaram rapidamente do papiro para o couro. Terceiro, fizeram muitas cópias. Quarto, traduziram muito rapidamente os textos para as Línguas locais, né? línguas locais. Havia então uma cultura de que o escutar o texto, e eles eram analfabetos, né? Então o texto era para ser lido. Então essa cultura do texto estar acessível para ser lido para todos em todos os lugares foi uma marca do cristianismo.
Inclusive, aí essa tradução para as versões locais tem a ver com isso, né? Porque você pode ir a qualquer aldeiazinha que o cara não conhecia, de repente, o grego muito bem, mas conhecia lá o siríaco, que era a língua dele, o copta, e Aham, alcançava lá. é. Então, isso apresenta essa característica interessantíssima do cristianismo na preocupação da popularização do texto. E por isso as diferenças, e por isso toda essa discussão que a gente está tendo aqui, que vale para a Septuaginta grega também. Septuaginta grega, para a tradução grega do Antigo Testamento. É um fenômeno da popularização do texto. Legal. Eu queria só acrescentar, Paulo, que o apóstolo Paulo chamava os textos que ele considerava inspirados de escrituras. Mas é um termo muito aberto. Tudo é escritura. Qual escritura? É lógico que você vai, pela citação, você vai ver que ele se referenciava muito aos profetas e ao Pentateuco, que eram os que já estavam consagrados. Mas estudos têm sido feitos mostrando que Paulo, às vezes, faz indicação de coisas que estão em outros textos que ainda não eram canonizados, e alguns que nem chegaram a ser, dos deuterocanônicos, né, da Bíblia Católica, por exemplo, mas que, de alguma forma, estão no bojo aí das Escrituras. Então, é um conceito aberto, viu, Marcos? No primeiro século, o conceito de cânon, conceito de escritura, é tudo um conceito aberto. Esse negócio aí que a gente tem hoje é muito da modernidade, por causa da Bíblia impressa. Foi a Bíblia impressa que criou muito desse fetiche. Bíblia, palavra de Deus. Fala, Paulo. Não, eu vou pegar um texto aqui, deixa eu só achar, só um minutinho. Tá. Eu quero falar um pouco sobre isso. Onde é que está? Puxa vida. Tá aqui. Silvio quer falar? Olha que coisa interessante. Só Paulo mostrar aqui. Não é que o Silvio quer falar, mas eu não vou mostrar, só vou abrir aqui, só um instantinho. Interessante é o seguinte. Em 1 Timóteo 5, de 17 a 25, mas em 1 Timóteo é um texto sobre a questão de consagração, escolha de presbíteros. Não estou nem discutindo assim, 1 Timóteo é final do primeiro século, é uma das chamadas deutero-paulinas. Aí eu tenho a seguinte afirmação no versículo 18: pois a Escritura declara: não amordace o boi quando ele pisa o trigo, e ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Pois bem, Deuteronômio 25:4, né? Não amordace o boi. Tranquilo, porque dentro do âmbito ou do tempo paulino, antes do ano 70, Deuteronômio era escritura, ponto final. Mas o trabalhador é digno do seu salário é crônicas. Quer dizer, os quetubins só vão ser escritura depois do ano 70. No mínimo, né? No mínimo. Então, assim, no final do primeiro século, já está sendo considerado escritura pelo cristianismo. Isso não deve ser hebraico, porque a sabedoria nas traduções gregas elas já vão ganhando essa conotação que a gente tem. Mas é final do primeiro século. Aí a gente percebe um pouco como que, enquanto Paulo assim, dá umas escapadas de vez em quando para Salmos, Provérbios, os evangelhos um pouco também, em 1 Timóteo eu já tenho crônicas como escritura. O Jesus também tem um trecho lá que ele também fala, né? Que é aquele camarada que morreu, mas está citando crônicas, né? Eu acho que é Malaquias, né? Morte de Malaquias, alguma coisa assim. Fala, Silvio. Eu ia falar uma coisa, mas aí o professor Paulo falou, já me conduziu para querer falar outra coisa também. Tá bom. Até perdido aqui. Mas Fala antes, duas. assim, eu acho que essa questão das expressões
que a gente tem, né, inspiração de Deus, palavra de Deus, escritura, isso vem de um vício da nossa prática religiosa. E aí, na hora de ler o texto, a gente encontra uma expressão do tipo escritura e já associa com sagradas escrituras. E aí já associa com o que a gente tem como escritura. Eu lembro, numa aula de escola dominical, Apocalipse, onde uma aluna comentou, e no Apocalipse tem lá a maldição sobre aquele que altera a Bíblia, né? Eu falei, qual texto? E aí ela me mostrou um texto lá dizendo que aquele que acrescentar alguma coisa nesse, acho que era um sei lá, nesse texto, no texto desse livro, Deus vai aumentar o flagelo escrito nesse livro e por aí vai. Aí eu brinquei, né, com eles e falei, tá, mas você está achando que o autor do Apocalipse está pensando em Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, todos esses textos aqui? Então você acha que o Apocalipse foi escrito para estar aqui, para estar no final e falando de toda a Bíblia que está atrás? Ou será que ele está falando do próprio texto Apocalipse? Então, esse vício dessa aluna, no caso de escola dominical, é que muitas vezes a gente acaba trazendo quando vai ler o texto bíblico. O texto está pronto. E a gente acaba achando que a nossa leitura acaba sendo pronta também. Então, eu achei legal quando o Marcelo falou que a palavra escritura está mais ampla, porque saber o que é escritura não necessariamente está apontando para a sagrada escritura. Só que aí o professor Paulo veio falar aí da citação de crônicas. E aí me surgiu uma dúvida. Eu consigo entender o fato da citação de crônica estar apontando talvez para uma Septuaginta, né? Para que o pessoal da diáspora tem outros livros que acabam, inclusive, montando a Septuaginta, né? Os textos que não são muito utilizados dentro do judaísmo de Jerusalém, do judaísmo palestino, melhor dizendo. Mas os rabinos, quando eles citam esses textos aí, a postura de Paulo é uma postura de um novo judaísmo que está surgindo e trata esse texto como canônico, porque o judaísmo helênico tem essa mesma postura, ou os rabinos eles já têm uma intuição também de que esses textos têm alguma autoridade? Aí o problema, Silvio, é que esse é um texto pós-paulino, né? Sim, eu falei Quer paulino, dizer, mas estou botando ele então, lá depois, que é justamente na época que também a Mishnah está sendo escrita, né? Bate mais ou menos o mesmo período aí. eu para mim, porque o Jacob Neusner vai falar segundo século para Mishnah, né? Mas Mas esse eu livro tenho. não é do segundo século? Eu Não, não, tinha eu tinha o Timóteo como segundo século. ele tá aí, assim, final do primeiro, começo do segundo, mas primeiro Timóteo, para mim, é mais o final do primeiro século. Mas aí são algumas brigas, né? Mas eu diria o seguinte: eu fiz um apêndice na minha tese lá em 2000. Assim, não dá para você falar que o escrito só existe como escrito, né? Ele nasce antes, em termos de debate, de pensamento, ele se consolida no segundo século. Então, aí, para mim, é o grande período de discussão da Mishnah, da interpretação da escritura, de fechamento de cânon, que não deve ter sido fácil. E aí vem esse grande debate, né? Um grupo já se sente à vontade de falar que Crônicas pode ser citada junto com Deuteronômio. Aí são tradições, né? São grupos que vão acolhendo esse material e vão colocando no mesmo patamar do outro.
por causa justamente de uma ideia de um cânon aberto. Eles vão canonizando intragrupo, né? Muito bom. Mais alguma questão? Daniel quer fazer algum comentário? Não, tudo bem? Pessoal aí, os ouvintes, alguma questão que ficou? Vocês gostariam de comentar, perguntar? Eles vão falar que eles são ouvintes, não falantes. É o conforto do termo, da terminologia, né? Muito bem, gente. Então, nós vamos encerrar a sessão. Eu vou parar de gravar. Lembrando que nosso próximo encontro vai acontecer, deixa eu ver aqui, divulgação, dia 24 de outubro. Nós vamos ter 2 apresentações. Brian Kibuka, falando Identificando a Fonte como Grego-Hebraica, e o Carlos Eduardo Matos, Um Modelo para a Técnica de Tradução, TT. Tá bom? E no dia 28 de novembro, já separa esse dia, que vai ser um dia que vai ter manhã e tarde, vai ser estilo um dia judaico, né? Não tarde e manhã, mas manhã e tarde. Nós vamos ter de manhã eu e o professor Paulo falando do capítulo 1 desse livro, o uso da Septuaginta no Novo Testamento, e o Silvio falando do capítulo 5, o impacto da Septuaginta no Novo Testamento. Então, vai ser dedicada a parte da manhã para falar dessa relação da Septuaginta com o Novo Testamento. E à tarde nós vamos ter a presença virtual do professor Rodrigo Souza, que está lá na França, falando do panorama dos estudos atuais sobre a Septuaginta. Ele vai trazer para a gente aí algumas novidades, aí já fugindo, inclusive, do escopo do livro, que ele vai vir como convidado. Tá? Então, até o mês de novembro... na data aí. Hã? Repete a data. Eu vou fazer melhor. Cadê? Deixa eu abrir aqui. Vou fazer melhor. Devia ter... Isso é bonitinho. Opa, deixa eu ver aqui. Janela. Aqui, ó. Aí fica legal. Uhum. Então, essa de hoje aconteceu. Então, 24 de outubro, com Brian Kibuka e Carlos Eduardo. E 28 de novembro, manhã e tarde, 9 a meio-dia, eu, professor Paulo, Silvio também, e à tarde, Rodrigo Souza. A gente vai ter que ser, são 3 horas, né? A gente viu que 2 horas deu para falar de um capítulo, a gente vai ter que ser bem sucinto, né? Para não, não extrapolar meio-dia, né? Mas vai ser bom, vai ser bem bacana, com certeza a troca vai ser muito boa nesse dia. Então anotem aí essas datas, tá bom? E assim a gente vai fechar o semestre e nós vamos ver no final dele se para o semestre que vem qual o desdobramento que essa pesquisa vai ter para a gente. Pode desfazer a apresentação, então? Uhum. Ok, é bom que fica aqui, tá sendo gravado ainda, né? Daniel está com pergunta, né? Sim, Daniel, pois não. Não, é só para o professor Marcelo. O senhor mudou de número de telefone? Eu criei um perfil agora com um número diferente, que é o número fixo. Você reconhece pela figurinha. No número antigo, tem ele vestido para trabalhar à noite, que ele está de vestido, tudo. E Não, mas aquele, o que eu estava Eu comunicando tô com de o senhor boné, tô de não está boné. funcionando, não tem mais? Ou Manda permanece? para mim para esse novo. Eu vou botar aqui o número, para quem quiser me adicionar, inclusive, o pessoal que é ouvinte, alguns já estão comigo lá no WhatsApp, 48244909. Aqui, ó, esse número vocês adicionam e aparece lá como Prof. Marcelo Carneiro. É o meu perfil nesse número, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, o pessoal que está como ouvinte, eu vou colocar no grupo do WhatsApp, porque eu acho que fica mais fácil vocês receberem os materiais e tudo, eu acho que vai ficar mais facilitado, tá bom? E aí alguns já me tem no Ricardo, eu sei que tem o Fagner também, mas não sei se já estão com esse novo número aí
confirmado, né? Acho que eu já podia ter parado de gravar, né? Mas tá bom.